falar de economia doméstica aqui no RF com você? Atenção, mulheres, hein? Um estudo da Confederação Nacional do Comércio revelou que as mulheres brasileiras estão com a corda no pescoço quando o assunto é pagamento de despesas. Segundo a pesquisa, em janeiro de 2024, cerca de 79% das mulheres no país tinham dívidas a pagar e mais de 30% das rendas mensais iam diretamente para quitar empréstimos. Números aí assustadores, né? E é por isso que hoje temos a honra de receber o gestor financeiro e professor Rogério Araújo, que vai falar aí sobre esse assunto, né? Seja muito bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui. É um prazer te receber. Pra gente começar aí, né? Eu queria saber se existe um porquê das mulheres estarem mais propensas, né, a esse endividamento. Esse número é muito alarmante, né? Muito grande. Isso, é um número muito alto, mas assim, a gente não pode levar em consideração que são só mulheres, né? A gente tem mulheres e também tem muito homem que não está conseguindo pagar as contas. O número é muito grande para as mulheres, mas assim, tem uma dificuldade que está sendo gerada, claro, pela situação econômica, pela condição do país, então está trazendo uma condição mais desafiadora para as pessoas. E aí, no geral, esses 30% das mulheres que levam dinheiro só para pagar as contas, os 30%, é um número até que bom dentro do orçamento mensal. Nesse caso aí, né, esses 30% representa então os empréstimos que elas fazem para conseguir quitar as contas. Já vou aproveitar e puxar um outro gancho nessa pergunta. É inteligente fazer isso? Assumir uma outra dívida para pagar as que tem atualmente? Então, o endividamento de até 30% do salário é o recomendado para que você não entre numa dívida não pagável mais. Sabe aquela dívida que você não consegue pagar mais? É aquela dívida que você passa dos 30% do seu orçamento e de repente não consegue mais ter controle sobre ela. À medida que as pessoas têm uma dívida que chega até 30% do seu orçamento, ou um endividamento de até 30%, ele é muito saudável ainda. O que é importante fazer? De repente renegociar essas dívidas que tem e colocar tudo em uma só, prolongar um pouco mais o prazo e com isso diminuir esse percentual, né? De repente você está pagando, sei lá, R$500 de prestações, né? Chama os credores, coloca todo mundo junto e faz esse pagamento cair para uns 350. E aí coloca um prazo maior. Então você vai pagar isso em um ano, de repente paga em 1 ano e meio, paga em 2 anos, mas diminui o valor da parcela para que você tenha um orçamento mais controlado. E isso vai levar com que as famílias tenham mais controle, principalmente as mulheres. Pois controle melhor, menos gasto no endividamento, fica melhor para poder pagar as contas. O Rogério, então, aí já trouxe uma dica. Daqui a pouco a gente reforça e fala mais sobre isso. Mas antes eu gostaria de saber, né? O endividamento, quando ele se torna uma bola de neve, qual que é o primeiro sinal, assim, que a pessoa precisa estar atenta para entender que já chegou num ponto que precisa ali dar uma parada, né? Parar de gastar um pouco, dar uma segurada e conseguir primeiro colocar as contas em dia, Rogério? Então, quando a pessoa começa a ver que ela não vai conseguir pagar as dívidas ou que ela está deixando de fazer alguma coisa essencial e começa a viver só em prol de pagamento de dívida. Por exemplo, as pessoas deixam de ir ao shopping, deixam de passear com os filhos, deixam de ir nos lugares, nos parques, por exemplo, fazer um passeio com o filho, porque o filho vai pedir um doce, uma pipoca, um balão, e você não vai porque você não tem esse dinheiro para gastar. Ou seja, você chegou no limite e é hora de chamar o PROCON, de chamar o órgão responsável. Para quê? Para você sentar junto com eles e falar assim, me chama todos os meus credores porque eu estou chegando numa situação que eu não consigo pagar mais as minhas contas. E aí chama eles, senta todo mundo junto, faz um bem bolado ali, prolonga essa dívida e começa a viver de novo. Porque eu acho que o renegociamento, e tem uma lei para isso, tá? Que tem a lei do superendividamento no Brasil. Que as pessoas têm o direito de chamar os credores para negociar e colocar as dívidas em dia. E aí você fazendo isso, volta a viver normalmente, volta a passear com o filho, volta a ter uma condição mais saudável. É muito importante as pessoas terem dignidade também, né? Nas suas vidas. Com certeza. Tocou aí num ponto importante, então, essa questão aí do que é essencial, né? Lazer entra nessa conta. Muitas pessoas deixam de lado e não incluem aí, mas isso é válido. Sim, o lazer é uma das principais coisas, porque hoje a gente vive num mundo onde as pessoas começam a ter muita depressão, e muito dessa depressão é porque a falta de lazer. As pessoas deixam de ter o lazer porque, não, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo outro, e acaba deixando de lado o lazer, e o lazer é super importante para as pessoas também.
Olha só, gente. Vou aproveitar então, né, que o Rogério está aqui respondendo pra gente. Eu quero aproveitar para chamar a sua participação aqui conosco. Manda a sua dúvida no nosso WhatsApp, hein? Daqui a pouco ele vai responder aqui pra gente. Mas vamos seguindo aqui enquanto o pessoal vai mandando as dúvidas. Eu queria saber quais são as estratégias práticas aí, né, focando ainda nas mulheres, para tentar sair, né, dessa bola de neve que se torna aí uma dívida muito grande que perde o controle na hora de pagar. Então, o primeiro passo é algo que eu aprendi com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe fez um processo junto comigo que ela dizia assim: tudo que você ganhar, Rogério, marca no topo de uma página do caderno. Então, tudo que eu recebo vai no topo ali, o valor total. E depois embaixo eu vou escrevendo o que eu gastei durante o mês. Então, um controle das contas ali no caderno, lápis e papel. E no final ela dizia: esse número tem que dar positivo, tem que sobrar alguma coisa. Se esse número não sobra nada ali, talvez você esteja usando demais o limite do cartão especial, do cheque especial, talvez esteja usando o limite do cartão de crédito, e aí já é hora de parar e voltar para uma renegociação e começar a colocar em prática uma outra realidade, que é de repente controlar essas contas, essas dívidas, e aí voltar para negociar com o banco, com alguém do gênero. Nossa, então esse seria aí o primeiro passo, o mais básico de todos, anotar de fato todos os gastos. Rogério, quando a gente fala, né, desses gastos, uma bala, por exemplo, precisa entrar ali naquele orçamento, ou não precisa? Tudo tem que estar naquele orçamento, porque se você deixa de colocar alguma coisa fora do orçamento, fica fora desse orçamento, automaticamente é aquela válvula de escape para você começar a se endividar. Tá? Então eu coloco tudo, as contas de água, de luz, telefone, os gastos com a família. Mas o lanchinho do final de semana eu não vou colocar ali. E aí, um lanchinho hoje, outro amanhã, outro depois, e aí vai entrando no endividamento que não está no controle. E aí para você, naquela conta, no caderno, parece que tem dinheiro, mas não tem. E aí você está usando o limite do cartão, você de repente está entrando no cheque especial. Olha só que interessante. Então, e para as pessoas, né, que já têm as dívidas, no caso, como é que elas fazem para renegociar essas dívidas? Você já comentou aí que é interessante elas mesmas terem, né, a primeira, para tomar partido ali e ir atrás dos credores, é isso o primeiro passo? É isso, as pessoas colocarem no caderno e principalmente fazer essa conta, né, que a gente já falou aqui, 30% até 30% do seu ganho, ele ir para você quitar dívidas ou para você pagar aquilo que está de parcelado, é interessante. Então, pegar isso e fazer essa conta. Quanto é que eu ganho? R$1.000 por mês? Então, R$300 de prestações é o interessante. Tá passando disso, quando você coloca no caderno, você vai visualizar, você vai conseguir ver isso com clareza. Então, se está passando desses R$300, é hora de começar a sentar e chamar, tá em R$500, R$600, tá complicado. Então, já complicou o orçamento. É hora de chamar os credores, sentar e falar: olha, eu não vou conseguir pagar daqui para frente, então vamos negociar, vamos baixar esse valor dessas prestações, mesmo que fique um pouquinho mais longo, mas consiga pagar, consiga controlar. Olha que legal. Vamos então para a primeira participação do pessoal de casa que está mandando aqui para a gente. Olha só, a Miriana Alencar perguntou assim: como não usar o cartão de crédito como uma extensão do salário? Pergunta muito boa aí da Miriana, né? Porque é muito difícil. Isso. A maioria das pessoas que entram no endividamento, elas acreditam que o limite do cartão é uma extensão do salário, do ganho mensal. E aí o interessante é que você tem que olhar para o cartão de crédito como crédito. É uma dívida que você está adquirindo. E aí você tem que controlar isso como: olha, entra no meu cartão de crédito, por exemplo, estar endividado é uma coisa, né? Ter dívida. Estar inadimplente é outra. Eu posso estar endividado porque eu compro tudo no meu cartão de crédito. Só que quando chega no final do mês, eu pago a fatura integral. Então, eu quito a minha dívida todos os meses, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que tem que olhar para isso como assim: o meu limite do cartão não é o meu salário. Porque geralmente o que a gente ganha, o limite do cartão é maior. Porque quanto mais a gente gastar, mais a operadora vai aumentando. Porque se você deixar de pagar, tem uma taxinha de juros lá, que eles vão embutir logo no primeiro mês 13%, né? E depois vão parcelar com juros de 2% ao mês. Ou seja, a pancada é grande. Se você olhar num período de 10 anos, você vai pagar 20% de juros, mais 13% do primeiro mês. São 33% de juros em um único cartão, ou seja, num único ano. Então, se você gastou R$1.000 e deixou de pagar R$1.000 no seu cartão de crédito, essa dívida vai para R$1.330 para você pagar. E se você parcelar em 10, vai virar R$133. Parece que não é nada, mas é R$1.000 só. Então, os juros é muito alto para o cartão. Então, precisa olhar para o cartão como ele é crédito. Ele não é uma extensão de salário. O limite do cartão não é o seu pagamento. Então, tem que ter essa folhinha lá do caderno de novo.
Quanto é que eu ganho, quanto é que eu estou gastando de cada coisa. Porque aí você vai ter essa noção de que você está usando o limite do cartão de crédito ou o cartão de crédito como uma extensão do salário. Uma extensão, e aí tem que tentar se controlar, né? Pelo menos ali nos primeiros meses para conseguir entrar no eixo e não gastar tanto no cartão de crédito quanto o seu salário. E se já tiver nessa situação, é importante ir até o banco, senta lá no banco com o gerente, negocia isso e faz o parcelamento, né? Para que você tenha uma parcela menor e a partir daqui comece a controlar o seu endividamento no caderno aí, no lápis e papel, justamente para não entrar nessa condição de novo. Com certeza. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. Olha só, a Lara Souza falou assim: parcelei minhas compras e tudo virou uma bola de neve. Como sair dessa situação? Você já até respondeu um pouquinho, mas reforça para a gente. Não, eu acho que é importante, como ela já parcelou, é interessante ela voltar nos lugares onde ela fez o parcelamento e dizer, gente, as parcelas ficaram altas ainda, eu não vou conseguir pagar. A lei de endividamento que tem no Brasil, ela garante esse direito para ela, para que ela volte ao local e diga, olha, eu não vou conseguir pagar, não tenho condições de continuar pagando nesse valor. Então é preciso que essa parcela fique menor. Não é você se encaixar na parcela do que você estava endividado, do que você fez do ajuste para você, da renegociação. É as parcelas que tem que adequar ao seu modo de vida, ao seu pagamento. Então é muito importante você procurar a instituição financeira, ou se não for uma instituição, foi vários lugares, você procura um PROCON, procura algum órgão de defesa do consumidor e pede para eles que você precisa conversar para poder baixar esse parcelamento. Dessa forma, você volta a ter controle sobre as suas contas. É muito importante ter controle das contas, porque eu digo, já disse, vou repetir, ter controle das contas é ter dignidade, é poder viver tranquilo e ter uma condição, pelo menos de fazer um lazer no final de semana, um passeio com o filho, com alguém que você ama, é muito importante. É mais importante do que ter uma conta lá e não controlá-la. Com certeza. Agora eu quero saber, né, como que a gente faz no quesito, na necessidade de investir no futuro financeiro, por exemplo, né, com as demandas de curto prazo do endividamento. Como é que a pessoa consegue ali controlar isso e começar a ter uma reservinha de emergência, por exemplo? O importante de falar da reserva de emergência é que tem muita gente que diz assim, precisa poupar 10% do salário. Eu não consigo nem pagar as contas. Como é que eu vou poupar 10% do salário? É importante as pessoas terem a consciência de que elas vão renegociar e com isso poupar, mesmo que seja 1%, 2%, né? Não precisa ser os 10% logo de cara, mas poupar um pouco, guardar um pouquinho. Mesmo, ganho R$1.000, quanto é que eu posso poupar, Rogério, para iniciar? Renegociou as dívidas? Renegociei. Estou com a dívida controlada. Então começa a guardar R$10. Nem que seja 10 esse mês, 20 no mês que vem, 50 daqui 6 meses, mas você tem um controle de que, olha, nesses primeiros 3 meses eu vou guardar R$10 e guarda. Nos próximos 3 eu vou guardar 20 e vai guardando dessa forma, R$10 a cada 3 meses você vai subindo na sua forma de poupança, você em 2 anos, 3 anos tem uma quantia boa. Qualquer coisa que aconteça, um desemprego de repente, uma situação de emergência, de uma doença ou de alguma coisa que aconteça dentro da família, você tem como recorrer a esse dinheiro e sai desse endividamento. Mas, de novo, é importante renegociar o endividamento, a dívida, para não continuar nele. Com certeza. E tem também a questão do hábito, né? Você comentou aí de guardar R$10, que para muitos pode parecer que é pouco, mas ali você vai construindo um hábito, né? Ao longo aí dos meses, guardando de pouquinho em pouquinho, ao longo do tempo você consegue guardar uma quantia maior, muitas das vezes. Outra questão que eu gostaria de tocar com você agora é em relação a um objetivo maior. Por exemplo, a pessoa já controlou ali as suas dívidas, né? Tá mais tranquila e tem um objetivo, por exemplo, de comprar um carro. O que você recomendaria? A pessoa assume um financiamento, precisa guardar pelo menos metade do dinheiro, por exemplo, para conseguir dar entrada? Ou você acha que tudo bem entrar num financiamento, depende ali de quanto ela vai, né, depender do salário dela, a porcentagem? Eu acho que entrar num financiamento desde que você vai usar o carro para uma economia no trabalho, por exemplo. Quanto que eu gasto se eu for de um ônibus, se eu estiver indo numa condução, se eu estiver usando algum outro meio de transporte para ir para o trabalho. Se eu tiver o carro, quanto é que eu vou gastar? Então, ela tendo essa conta, é importante, de repente, ela entrar num financiamento, sim, pagar e entrar pagando a parcela. Por quê? O grande vilão do financiamento do automóvel é que você compra um carro de R$50.000,
financia 70, paga esses 70 mil e quando você for vender o carro vale 30. Então você praticamente pagou 2 carros no final daquilo carro que você está vendendo. Então a perda é muito grande para esse caso do financiamento do automóvel. Se fosse pensar, se não for para trabalhar ou para produzir algo, não entre no financiamento para ter um carro, não. Olha só, vale a pena então guardar aí, esperar mais um pouquinho, né? Vamos para a próxima participação aqui com a gente? Olha só, Simone Gonçalves está perguntando assim: vou receber um dinheirinho extra. Vale mais a pena tentar investir ou pagar as dívidas? Bom, se as dívidas estiverem controladas dentro do orçamento, foi lá, renegociou e a dívida de fato está dentro do orçamento, faça o investimento. Guarde esse dinheiro, invista e pague as prestações de acordo com o que está lá feito dentro do seu planejamento orçamentário. Se não, vai lá e quita as dívidas e começa um planejamento daí para poupar. Então, quitou as dívidas, quanto é que você pagava de dívida por mês? Né? De repente 200, 300 reais? Agora esses 200, 300 reais é poupança para fazer o fundo de emergência. Olha que bacana. Vamos para a última participação aqui com a gente, que o nosso tempo infelizmente está acabando, mas vamos ver a Helenilda Gomes. Ela perguntou assim: é verdade que a dívida caduca depois de alguns anos? Olha, a dívida ela sai do sistema de endividamento, porém o banco pode reapresentar essa dívida. E aí, por exemplo, se você está endividado faz 4 anos e meio, e aí o banco ou a instituição vai lá e reapresenta essa dívida num novo título, ou seja, ela cancela aquele título com 4 anos e meio e reapresenta o título de novo. Vai demorar mais 5 anos para esse título sair desse registro novo. E se ela fizer isso a cada 4 anos, esquece, a dívida não vai caducar, você vai ter essa dívida enquanto ela estiver sendo registrada. Olha só que interessante, então tem que tomar cuidado aí com essa história, né? Agora, só pra gente finalizar então, Rogério, reforça pra gente, né, qual o primeiro passo quem tá em casa aí, que tá endividado, precisa fazer para conseguir sair desse endividamento, dessa bola de neve? Vamos lá, o primeiro passo, minha mãe me ensinou isso, ela ainda tinha só o 6º ano, aí depois ela me acompanhou na escola e a gente acabou fazendo o 1º grau junto. Anotar o quanto se ganha no topo de um caderno, e aí desse total que você ganha, começa a marcar os seus endividamentos embaixo, o quanto você está gastando. E no final, esse saldo tem que ser positivo. Se ele for negativo, pense aí no fazer um refinanciamento ou ajustar essa conta junto com seus credores para poder voltar à normalidade. Eu acho que o passo é esse. É isso aí. Obrigada pela participação, Rogério. Foi um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado. É um prazer estar aqui.